Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Como que prega depois de tudo isso? Como diria o narrador, haja coração. Mas eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. E eu tentei pregar outra palavra, outro texto, outra situação. Mas essa palavra está na minha mente há mais de um mês. E Deus falou, é essa que eu quero que você pregue. E eu não entendi. Só que, dentro da oração da avó, Deus fez eu entender. Que antes de pregar para vocês, essa palavra foi para mim. Foi para mim. E eu tenho convicção que vai falar com vocês também. Amém? Mídia, me ajude. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vou colocar só o versículo 9, que é o mais conhecido. Depois nós vamos dissertar. Vocês no fundo estão me ouvindo bem? Beleza. Que hoje eu não vou falar muito alto. Olha o que Deus está dizendo a Josué, no capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mídia, agora Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, por favor. É notório que Jesus está aqui, irmãos. Mateus capítulo 3, versículo... Vamos de versículo 13, por favor. Põe na tela o 13. Então Jesus foi da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Só isso. Por favor, se assentem, rapidinho. Eu quero dar um tema a esta mensagem. E o tema da mensagem de hoje é Jordão, lugar de transição. Jordão, lugar de mudanças e de decisões. E eu vou falar rapidamente sobre alguns personagens. Dentre eles, a transição de Moisés para Josué e de João Batista para Jesus. Pastor, o que significa a palavra transição? Transição tem muitos significados, mas eu vou trazer alguns para vocês. Significa passagem de um lugar para outro, de um estado de coisas, de uma condição a outra. Mudança de tonalidade musical é transição também. Transferência de cargos, etc, etc, etc. Nós seres humanos temos uma grande dificuldade de passar por transições, de sair de uma situação confortável e que você conhece como vai ser o outro dia, a abandonar esse conforto para viver o novo. Mesmo Deus tendo falado, mesmo você sabendo que vai ser melhor, mesmo sabendo que pode gerar qualidade de vida, você tem medo. Porque você sabe que, estando nesse estado, não vai mudar. Mas a mudança, ela gera medo. Por exemplo, a mudança de um ambiente, de cargos, de empregos. Deus já disse para abandonar a CLT e a pessoa não sai. Deus está falando com alguém aqui. Porque você tem medo de abrir um CNPJ e dar errado. Você tem medo de sair da zona de conforto, porque você sabe que todo mês, no final do mês, tem aquele salário para receber, mas o seu salário é aquele, é limite, não passa. Só que Deus está falando, tem algo tão maior, tão grande para você, só que você tem que aprender a transicionar, a mudar,
a sair da zona de conforto e tirar essa insegurança do futuro. Porque existe uma grande diferença entre a transição forçada e a transição direcionada. Quando a transição é forçada, as pessoas forçam maçanetas, fazem coisas que Deus não mandou fazer, colocam os pés pelas mãos, não consultam Deus e as coisas não acontecem. Mas quando a transição é direcionada, ela começa com oração, ela começa com busca, ela começa com intimidade com Deus, e quando Deus der o aval, as portas se abrirão automaticamente. Sabe quando o seu patrão olha para você e fala: não sei, senti de te mandar embora, tchau. Ele não sentiu de mandar embora, Deus falou com ele: manda embora. Porque às vezes Deus falou tanto com você e você de tão covarde não tem coragem de falar assim: eu quero sair. Deus fala: ah, você não quer? Então eu vou te mandar embora. Quando Deus fala conosco, Ele simplesmente olha para mim, para você, Nona, e fala: passa pelo Jordão, vai. É simples assim. E aqui nesse primeiro texto que eu li, Josué está passando justamente por um período transicional. Ele está com uma mistura de sentimentos. Por quê? É óbvio que o seu antecessor, Moisés, foi alto nível. Foi um homem que Deus chamou para libertar toda Israel. E através da mão de Moisés o mar se abriu, choveu pão. Enfim, tivemos diversos milagres. Josué estava aprendendo, andando com Moisés, buscando tudo que Moisés poderia oferecê-lo, e ele sabia que ia chegar o momento em que Deus iria tirar o Moisés e ele iria dar seguimento àquilo que Moisés iniciou. E justamente nesse texto, eu vou ser rápido, não tão rápido, mas rápido. E justamente nesse texto, o Moisés morreu. A referência morreu. O seu tutor, o seu professor morreu. Josué era um jovem e estava acostumado a andar junto com Moisés, porém quem mandava era Moisés. Quem direcionava era Moisés. Agora, Moisés está morto e Josué está com algumas dúvidas. Josué está triste, chateado. E além de ele mesmo ter dúvidas sobre sua própria capacidade, o povo também tinha. Olhava para Josué e dizia: e agora? Esse aí vai dar seguimento ao que Moisés começou? Esse jovem? Será que vai dar certo? Será que nós vamos realmente alcançar a terra prometida? Será que ele é tão capaz como Moisés foi? Imagine a responsabilidade de assumir nada mais, nada menos que o lugar de Moisés. E aqui surge um problema. E esse, olhe para mim, vocês que têm ministério, vocês que têm a vontade de crescer tanto no trabalho, quanto no ministério, quanto na vida. Essa é a pior armadilha de Satanás para acabar com as nossas vidas: a comparação. Quando você começa a se comparar com o outro, você começa a se diminuir. A comparação nos paralisa. Estava conversando com o Bruno sobre isso. A comparação, ela nos paralisa. Por quê? Você olha outras pessoas que já alcançaram, que já chegaram, falam melhor que você, pregam melhor que você, pastoreiam melhor que você, até cantam melhor que você. E na comparação você já se diminui. Só que o nosso Deus não trabalha com comparação. A Bíblia nos diz que nós somos corpo, e todos os membros são importantíssimos do corpo. O sentimento de se comparar nos faz ter uma sensação de inferioridade, e nos anulamos, nos escondemos. Eu olho para a nave da igreja e eu vejo tanta gente com capacidade.
Só que às vezes nós nos paralisamos, por quê? Porque o outro está fazendo. Só que o outro está fazendo porque ele começou e não parou. E talvez você começou e parou. Mas fulano faz cada vídeo legal. E você gravou seu primeiro vídeo? Tudo tem um início na vida. Só que a comparação, ela gera competição. E onde tem competição, Deus não opera. Vai devagar, porque é um processo cirúrgico essa pregação de hoje, tá? Se comparar a alguém, sempre nos trará um sentimento de autocomiseração. O que é isso? Me sentindo o coitado, o incapaz. Ó vida, ó céus, ó azar. Quem é mais antigo lembrou do desenho. É assim que funciona. Só que quando o chamado é de Deus, Ele se encarrega de descer pessoalmente para destravar essa mente travada. Eu sinto Jesus aqui. Essas travas que você carrega vão ser derrubadas hoje. Eu sinto Jesus aqui. Ele vai descer hoje aqui e esclarecer todas as suas dúvidas e dizer: chega de luto, chega de chorar, chega de se sentir incapaz. Levanta a cabeça, olha para o Jordão, passa o Jordão, porque eu tenho uma terra para você conquistar. Neste caso de Josué, Deus desceu para mostrar para ele a verdadeira identidade e o objetivo. Deus desceu e falou com ele. Então a primeira coisa que Deus fala quando ele desce é: Moisés morreu. A primeira frase, lê o texto lá. Moisés está morto. Morreu. Ou seja, engole o choro. Chega de chorar. Agora é com você. Você estava acostumado a depender dos outros. Estava acostumado a seguir alguém. Agora você está preparado, as pessoas vão seguir você. Irmãos, Deus, Ele é intencional em tudo que fala e tudo que faz. Nada acontece por acaso. Irmãos, esse culto aqui não é por acaso. Nós estamos vivendo praticamente um período transicional. Nós estamos transicionando de 2025 para 2026. Então, preste muita atenção nessa mensagem. Essa frase que Deus fala para Josué tem uma mensagem oculta por trás dela. Na verdade, Deus estava dizendo assim, ó: Moisés, seguinte, chega de luto, levanta a cabeça, porque agora a missão está nas suas mãos. Moisés começou, mas quem vai concluir é você. Pare de se alimentar pelo que já foi e olhe para frente. O luto é passageiro e ele vai passar e tem que passar. Porém a saudade vai durar o resto da vida. Com o luto você não vive, mas com a saudade você dá seguimento à sua vida. Chega de luto, carregue a saudade, olhe para frente, lembre do exemplo que Moisés deixou para você. Agora está na hora de levantar a cabeça, porque no final da tua carreira o teu encontro vai ser comigo e com Moisés que já morreu. Vai paralisar sua vida por causa do luto? Era isso que Deus queria dizer a Josué. Siga sua vida, siga seu propósito, deixe o passado para trás. Ninguém consegue transicionar e ultrapassar barreiras vivendo de passado, preso ao passado. E ele se vê paralisado. Olha o ambiente, preste atenção no ambiente. Ele está paralisado e está em frente ao Rio Jordão fechado. Ele está paralisado, pastor Eliene, e está em frente ao Rio Jordão. Só que aqui, a maior barreira não é o exterior. Evangelista Rodrigo, a maior barreira aqui para Josué
não é a travessia de um rio, que seria muito difícil atravessar. A maior barreira para Josué estava aqui, ó. Tem gente que não muda, não transiciona, não atravessa porque está preso mentalmente. Pela insegurança, pela comparação, pelo medo de viver o novo de Deus. Olhe para mim. Deus está dizendo, levanta a cabeça, desbloqueia a sua mente. O céu já prometeu, você já aprendeu, já estudou, já pegou pessoas cobaias para fazer o que Deus mandou você fazer. Tem alguém aqui que precisa ouvir essa mensagem. Eu estou falando para algumas pessoas específicas. Você fez aula, tem diploma, tem vocação, só que o medo de caminhar sozinho está te travando. O bloqueio não está fora. O bloqueio não está no salão que você vai ter que alugar. O bloqueio não está no ambiente que você vai ter que entrar. O bloqueio está aqui, medo. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, vou rasgar o verbo, pessoas que serão grandes empresários. Eu não sou de falar disso, mas é o medo que te trava, não é a capacidade. Você tem a capacidade. Levanta a mão aí, Flávia. Tá lá, ó. Se uma coisa que aquela menina não tem é medo. Esse ano ela viu uma experiência gigantesca na mão de Deus. Ela tem uma escola e ela tinha um prédio antigo que dava 5 vezes menos do que ela tem hoje. E a prefeitura queria tomar dela. Queria fechar a escola. E ela, pastor, pelo amor de Deus, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Hoje a escola que ela é proprietária tem 5 vezes maior o tamanho. Sabe o que o céu está dizendo? Josué, você precisa de força e precisa de coragem. Então o que está dentro de nós é o maior bloqueio, Lucas. Eu brinco com o Lucas assim, falo, Lucas, eu vou ser rico. O Lucas fala, eu também. Então vamos embora, vamos para cima. O Lucas falou, pastor, você fala bem, vai dar palestra em Alphaville. Eu falei, estou esperando Deus abrir as portas. Vou pregar em Alphaville, vou dar palestra em Alphaville. E se Deus quiser, eu vou até morar em Alphaville. Oxi. Eu sirvo o Deus do impossível, irmão. A minha parte está sendo feita. Estou sentindo Jesus aqui. Então o que está dentro de nós nos bloqueia muito mais do que o que está à nossa frente. A mente humana, ela pode nos bloquear de viver as promessas de Deus, nos fazendo pensar que somos incapazes de conquistar coisas que para nós parecem magníficas demais, é grande demais, e aí que mora o bloqueio. Porque parece que você tem uma limitação. Ó, eu não posso ganhar mais de 10 mil porque eu não sei o que eu vou fazer da vida. Ô irmão, se você... Tem gente, Lucas, tem gente que é assim. Ai, eu não sei o que eu faria se eu fosse milionário. Eu sei, manda pra mim o dinheiro, que eu sei. Sabe o que é isso? Bloqueio da sua criação. Ó, um exemplo aqui. Eu quando me casei com a minha esposa, eu tomei um choque logo no primeiro prato que ela me serviu. Quem conhece ela sabe o que eu estou falando. Ela me deu uma comida trivial e me deu 2 bifes desse tamanho. Aquilo ali já me deu um bloqueio. Eu falei, ué, pra quem que é esses bifes? Pra você. Eu falei, não, mas isso aqui dá pra 4 pessoas. Porque eu fui criado comendo metade de um bife, quando tinha bife. Vocês estão entendendo que os nossos bloqueios vêm desde a infância? Só que Deus não chamou a gente para viver miséria. Deus te chamou para viver o melhor. Hoje eu vou na churrascaria, eu como até a tampa. Eu vou no restaurante chique, eu quero aquele bife de 400 gramas. Eu me recuso a viver de migalha. Tá pronto para transicionar para o melhor? Tá pronto para transicionar esse cordão? Tá pronto para subir de nível? Sobe o nível! Sobe o nível! Sobe o nível! 2026 será o ano de você viver o melhor de Deus na sua vida. Vai ser melhor. Só que antes de o Jordão se abrir, a barreira que vai cair é os bloqueios da sua mente.
Pastor, você está pregando mensagem de prosperidade? Não, é mensagem bíblica. Só que a Bíblia também fala sobre prosperidade. Quem conhece essa igreja sabe que nós somos mega equilibrados. E hoje Deus mandou eu pregar isso e eu vou pregar e ponto final. Pega quem quer. Pega quem quer e muda quem quer. Então a primeira coisa que Deus vai fazer não é abrir o Jordão. É mudar sua mente bloqueada. Você pode conduzir a sua família a Canaã. Vou falar de novo. Por que eu não estou falando do povo? Não, porque antes do povo vem a família. Olhe para mim. Antes do povo vem a família. Antes da igreja vem a minha família. Porque chegou um dado momento na vida de Josué que se ele não fosse um bom pai de família, Israel não voltaria a ter aliança com Deus. Vocês servem a quem vocês quiserem, porém eu e a minha serviremos ao Senhor. Então você pode conduzir a sua família a Canaã. Olhe para cá. O que o antecessor de Josué não conseguiu, que foi Moisés, o que o seu passado, olhe para mim que eu já estou pregando e aplicando. O que o seu passado fez você ainda não conquistar, o que você não conseguiu no passado, o seu presente vai conseguir. O que Moisés não conseguiu, o Josué vai conseguir. Moisés foi importante, aplicando. Seu passado foi importante. Seu passado serviu de experiências. Seu passado criou bases para você ser o que você é hoje. Os seus pais te educaram bem. Os seus pais te ensinaram bem. Mas agora não é mais com seus pais. Agora é com você. Então nós somos capazes. Moisés acertou muita coisa. Mas o que fez Moisés não conquistar a terra prometida foi dar ouvidos ao povo, a ponto de se enfurecer e bater na rocha quando era para falar com a rocha. Pastor, não entendi nada. O povo tipifica sua mente, seus traumas de ficar dando ouvidos a quem não agrega em nada. Porém, o erro do passado é lição para o presente. Vou falar de novo. O erro do passado é lição para o presente. Lembra? Moisés fala com a rocha. E o povo, tô com sede, tô com sede, tô com sede. Gente, eu sou pastor de por volta de 100, 130 pessoas aqui, mais ou menos. Agora imagine Moisés ouvindo mais de 2 milhões de pessoas no ouvido dele. Pastor Paulo, tô com sede, cadê a água? Que Deus é esse? Tirou do Egito, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Moisés, sendo o homem mais paciente, pastora Sara, perdeu a linha. O mais paciente, Kelly. Imagina eu que tenho um Pedrinho escondido dentro de mim aqui. Doido para sacar a espada e às vezes não posso. Eu tenho que me trancar 3 dias para falar com a ovelha. Tudo bem, irmã? 3 dias depois, estratégia. Você que discutiu com o marido, com a esposa, respira. 3 dias depois converse com ele, com ela. Não discuti com você não, varoa. O pessoal acha que... Então, olha a mensagem de Deus. O que passou, passou. Chegou a hora de você atravessar o Jordão. Chegou a hora de você atravessar esse rio de dificuldades. Josué, chegou a hora de você vencer. Você aprendeu com Moisés. E não foi só as coisas boas. Você também aprendeu as coisas ruins. O passado acabou. Olhe para mim. Pastor, eu pequei tanto. Deus já perdoou. Pastor, eu errei tanto. Deus já perdoou. Se Deus perdoou, o resto é resto. Não olhe para o povo. Não escute o povo. Não escute as pessoas. Vou descer o nível. Nem seus parentes ouçam. Porque tem gente que quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Passou. Vira a chave para o ano que vem. Aliás, vira a chave agora. Não é o ano que vem, vira a chave agora. Então não foi à toa que Deus praticamente deu uma explicação detalhada do que ele deveria fazer e o que ele deveria despertar dentro da sua mente. Irmãos, uma mente bloqueada acaba com a sua vida. Pessoas que forem infelizes no amor falam, nunca mais eu caso, nunca mais eu entro num cartório,
Só que Deus está dizendo: aprenda com Moisés, mas viva o novo de Deus, Noemi. Você aprendeu com Moisés, só que agora Deus está mandando um Josué para você, Noemi. Estou profetizando, levanta a mão, pelo amor de Deus. Você aprendeu com Moisés, mas vai chegar o Josué. E com Josué vai ser diferente. Com Josué você vai atravessar. Com Josué você vai guerrear. Com Josué você vai conquistar. Com Josué, em 2026, a glória da última casa será maior. Quem pega essa palavra, levanta a mão, abre a boca para nós. Esse ano se cumpriu tanta coisa que eu disse. Eu não fico dizendo que nem uns por aí: abre a boca que eu sou profeta. Não, profeta não precisa falar que é. Ele tem sua identidade, todo mundo sabe que ele é profeta. Ele veste roupa de profeta, ele se comporta como profeta. Enfim, Jesus amado, ele explicou detalhadamente como ele deveria desbloquear a sua mente. E o que Deus manda ele fazer e ser: seja forte, seja corajoso. O que eu tenho raiva de homem banana. Ô Jonathan, fala a verdade, mano. Primeiro, que eu sou competitivo. Já começa por aí. Eu sou competitivo. Agora eu tenho pavor de homem frouxo, cara. O cara não toma uma atitude dentro de casa. O cara não faz uma para Deus ver. Pastor, o que você está falando? Lava a louça dela, pelo menos uma vez na vida. Vai à casa. Faz uma. Vai no shopping, compra um presente, aproveita que é Natal. Esse final de ano estou agradando minha esposa. Dei um sapato, dei um anel lá, tá com ela ali, ó. Tô investindo. Isso é investimento. Agora tem uns homens banana, cara. Ô cambada, geração. Tá difícil, não tá? Até na internet, você abre lá a internet e os caras chorando. Pelo amor de Jesus, seja forte, mas também seja macho. Uma geração de emo. Vocês lembram dos emo? Só mudou a roupa, mas continua melancólico, chorando. Só que agora eu vou inverter, tá? Mulheres, sejam compreensivas com seu marido. Tente observar quando ele está muito cansado, com excesso de carga nas costas. Faz uma massagem no pé dele também de vez em quando. Faz uma massagem nas costas. Pergunta o que ele quer comer. Eu vou falar, não tô nem aí. Pergunta qual o prato preferido. Faz alguma coisa por esse homem que não tá aguentando mais. Controla o cartão de crédito, mulher. Para de gastar à toa. Sabe por que seu marido está trabalhando demais? Porque você gasta demais. E nem avisa. A fatura avisa. Tá errado. Você está sofrendo porque você provocou o sofrimento. E no seu marido. O coitado parece um burro de carga. Não tem energia pra nada. A culpa é sua. Gasta, não avisa que gastou. Gasta escondido. Compra monjaro escondido. Ah, vou falar. Comprou monjaro escondido e não avisou a esposa. Aí olha lá, R$2.000 na conta. Eu só tô entregando. Tô errado? Eu sei, e é comunicação, é segredo da comunicação. Vocês acham que eu não quero ver minha esposa bem?
Mas se não houver comunicação, o seu monjaro vai fazer você engordar. Eu estou profetizando, tá? Você comprou, vou falar, você comprou monjaro escondido. Tô aproveitando que é final de ano, tô colocando tudo pra fora. Deixa eu tomar um suco. Olhe pra cá. Vocês lembram que eu disse que tudo que Deus fala é intencional? Parece uma brincadeira, mas não é. É intencional o que eu tô falando aqui. A intencionalidade de Deus é sempre embasada naquilo que nós precisamos e não naquilo que queremos. É o que você precisa. Você precisa melhorar. Você precisa se comunicar. E ele precisava dizer para Josué que ele precisava ter força e coragem. A força nós adquirimos como? Com alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis. Estou falando de corpo, mas estou falando de espírito também. Tem muita gente comendo comida podre por aí, indo atrás de profeta do Pix, indo atrás de profetada, teologia da prosperidade, que vai te deixar até rico na terra e pobre no inferno. Essa não tem no Google, tá? Desceu quente. Força, alimentos saudáveis. A coragem nós adquirimos quando enfrentamos aquilo que está à nossa frente, sabendo quem estará conosco todos os dias. Não é por mim, a minha coragem é despertada porque eu sei quem está comigo. Eu tenho coragem porque eu estou andando de braços dados com Deus. Não é pela minha própria capacidade. Não. Ah, Jesus, eu preciso dizer isso aqui. Coragem não é sobre recursos, mas sobre quem nos dará o recurso. Oh meu Deus, eu não sei se seu recurso é intelectual ou financeiro, mas eu quero profetizar. Vai chegar recurso intelectual. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu senti de pagar a tua faculdade. Alguém vai olhar para você e dizer: eu senti de pagar o teu curso. Alguém vai olhar para mim, para você e vai dizer: eu senti de pagar o teu curso teológico. Alguém vai olhar para mim e para você e vai dizer: porque através da intelectualidade a riqueza também vem. Através do que você aprende, a riqueza também vem. Se Deus abençoa no intelecto, Ele também abençoa na riqueza. Deus está dando estratégia para crente aqui hoje. Ai. Deus está dando novas estratégias para crente aqui hoje. Esse Jordão vai se abrir e você vai cantar o hino da vitória. Quem pega essa palavra? Eita, essa eu vou falar devagar. Existem pessoas aqui que Deus já deu o projeto, já deu a direção, já fez o Moisés morrer para você assumir algo novo. Você está com medo ainda. Vou falar de novo, devagar. Tem pessoas aqui que Deus já deu o projeto, já deu a direção, fez o Moisés morrer para você tomar vergonha na cara e assumir aquilo que Ele te deu já. Já está na sua mão e você não percebeu. Por que você está com esse medo? Porque esta insegurança. Você é inteligente, você tem um projeto, você tem a companhia de Deus. Está esperando o quê? O que você está esperando para viver o novo de Deus? Deus está querendo te arrancar de certos ambientes e você ainda não entendeu. Sabe quando tudo parece contra você? As pessoas até que gostavam de você começaram a falar mal de você, apontar você. É Deus te pressionando para sair desse nível e para outro nível maior. Quando Deus quer mudar-nos de ambiente, Ele faz com que nos sentimos incomodados no ambiente. Se você, por exemplo, está numa igreja e já não se sente bem nela, parece, tá? E às vezes nem é. É o próprio Deus que permite. Parece que ninguém mais olha para você, ninguém fala com você, ninguém dá oportunidade para você. Você está se sentindo pressionado. Vaza. Vaza. Isso aí para quem está aqui também. Se a igreja Amor pelas Vidas não está te agradando, está com algum problema,
procure outro lugar. Vocês estão entendendo que Deus ele é intencional em tudo que faz? Talvez a porta que você estava se fechou. Isso é o Moisés morrendo. Se a porta se fechou, é Deus matando o Moisés para você assumir algo seu. Por que esse medo? Tenha coragem. Olha o que Deus está falando para Josué. Seja forte, mas também seja corajoso. Toma as rédeas da situação. Você agora é o protagonista da sua história. Ah, meninas, levante as 3, por favor. Deus está me dizendo aqui, gritando no meu ouvido: lança fora o medo. Vocês têm graça, vocês têm unção, vocês têm técnica, vocês têm vida no altar, vocês têm tudo para fluir através do Espírito Santo por esta nação e até fora dessa nação. Levantem a cabeça, vocês são capazes. Deus já falou com vocês inúmeras vezes. Essa não é a primeira nem a segunda. Inúmeras vezes. Tem passaporte? Não. Como não? Deus quer dar as nações para você e nem passaporte você tem. É igual a pessoa fala que vai comprar um carro, mas não tem habilitação. Peraí. Profetiza. Vão até a Receita Federal, Polícia Federal, no Ibirapuera. Eu renovei o meu esses dias. E eu renovei profetizando, tá? Posso contar um testemunho aqui, igreja? Há 4 meses atrás, eu renovei meu passaporte. Deus mandou eu renovar. Tava vencido. 3 meses vencido. Falei, 3 meses vencido, vou pra onde? Vou renovar pra quê? Renovo o passaporte. Renovo o passaporte. Vou renovar. Pedi ajuda. Renovei. Mês passado, meu primo que mora nos Estados Unidos falou assim: eu tô abrindo uma filial da minha empresa de turismo. Quer trabalhar pra mim? Eu quero. Onde que é? Arraial? Não. Eu vou te pagar um valor e você vai pra Israel. Eu vou ser pago pra ser tour leader de uma caravana que vai pra Israel. Eu vou... Não. Você não deu glória porque não foi com você. Mas eu profetizo sobre a sua vida também. Deus vai começar a expandir o que Ele tem. Mas tenha força e coragem. Vocês 3 vão dar entrada no passaporte profetizando. Profetizando. E Deus usa lugares improváveis para fazer o impossível na vida de vocês. Estejam atentas. Onde você for, qualquer ambiente, por menor que ele seja, estejam atentos à voz de Deus. Deus tem coisas grandes que viram uma chave a partir de hoje na vida de vocês. Pessoas que você nem imaginam vão ligar, falar assim: ô, vem cantar aqui. E nesses ambientes, Deus vai começar a usar pessoas. Amém? Recebe essa palavra. Olhe para cá. Deus ele é tão intencional e insistente. Gente, existem pessoas aqui, Deus está insistindo. E o pastor também está insistindo. Deus é insistente. E o pastor que ouve a voz de Deus com determinadas pessoas, ele também é insistente. Eu poderia desistir de algumas pessoas aqui fácil. Falar assim: eu quero saber não. Tchau. Deus fez isso com Josué. Pega essa, tá, Eliane? Alvarenga. Versículo 6. Seja forte e corajoso. Versículo 7. Seja forte e corajoso. Versículo 9. Seja forte e corajoso. Existem pessoas que Deus precisa insistir para que você conquiste o que você acha que não tem capacidade para conquistar. Oh Deus, estou vendo muitas portas sendo abertas agora aqui. Eu estou vendo. Deus está me mostrando portas sendo abertas aqui. E portas também dentro de portas. Então, na primeira vez que vem essa ordem, seja forte e corajoso, ela vem acompanhada como resultado de obediência. Se você obedecer,
você irá herdar a terra prometida. Na segunda vez que ele pede força e coragem, é para obedecer a lei, ou seja, a palavra de Deus. Na terceira vez, Deus promete o acompanhar em todos os lugares. Vocês estão entendendo? Vamos lá? De novo, falei que eu ia ser bem incisivo no que eu vou falar. Obediência, obedecer a palavra e ter força e coragem para acompanhar Deus, ou seja, Deus te acompanhar. Deus vai te acompanhar. Então Deus é intencional em tudo que Ele fala. E existem algumas ordens de Deus para você sair da situação, para você transicionar, mudar de ambiente e rumo aos seus objetivos. E quais são? Ouvir a voz de Deus e obedecer, se posicionar e se levantar e calar as vozes internas. Essas são as piores. Calem as vozes internas. Após tudo isso, olhe para mim, Josué se posiciona, Josué se levanta, assume a liderança do povo e cumpre e dá algumas ordens para o povo. E qual é a ordem? Povo, se preparem. Daqui 3 dias, olha o prazo. Daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Ele falou isso com o Jordão fechado. Aquela entendeu. Ele falou: povo, o Jordão está fechado, mas daqui 3 dias nós vamos atravessar esse Jordão. Sabe o que o céu está dizendo? Tem coisas que não aconteceram na sua vida porque você não abriu a sua boca para profetizar. Tem coisas que ainda não aconteceram porque a sua fé está pequena. Quando você profetiza algo que ainda não aconteceu, Deus se encarrega de fazer. Ô irmãos, Deus tem me cobrado tanto, Isla Alvarenga, porque às vezes Deus manda falar algumas coisas e fala: mas que loucura é essa? Que loucura é essa? Aí eu não falo. Aí Deus levanta outro e fala: vai falar ou precisa levantar outro? E pela misericórdia de Deus, quando Deus manda falar algo, já era. Tá aqui a Risla, eu olhei pra Risla, lembrei na hora que no meio do ano, pra trás do meio do ano, eu falei: Risla, fica tranquila, vai acontecer. Vai acontecer. E já está acontecendo. Não vou falar porque é algo íntimo, mas já está acontecendo. Esse é o Deus que nós servimos. Então, profetiza. Pastor, eu tô vendo só um cemitério com um monte de osso. Aí Deus tá olhando de cima e fala: bobinho, eu tô vendo um exército marchando. Onde você vê algo parado, eu vejo algo se movimentando. Abraão, sai da tenda. Sai do lugar que está limitando a tua visão. Olhe para o céu durante o dia. Quantas estrelas? Pois olha o texto lá. O texto diz que é durante o dia. Ué, não consigo. Nem se fosse de noite ele conseguiria. Sabe o que é isso? Abraão, eu estou mostrando o que você não enxerga. Daqui de cima eu conheço uma por nome. O que você não viu é o que eu tenho preparado para você. E em 3 dias eles atravessaram o Jordão. Fique em pé, por favor. Pastor, você não falou ainda de Mateus capítulo 3. Vou falar e vou finalizar. João capítulo 3. É um período que o último profeta do Antigo Testamento está profetizando, está batizando, está pregando no Jordão. Perceba que é o mesmo ambiente. Olhe para mim. Não acabou ainda. É o mesmo ambiente que Josué estava no momento de decisões e de mudança. Esse João Batista tem certeza da sua identidade e tem certeza da sua função. Segundo o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 3, João é uma voz anunciando a chegada do seu sucessor, na qual ele mesmo diz que não seria digno de desatar as sandálias dos seus pés. João sabia que quem viria depois dele era superior, e isso não mexeu com seu ego. Ele continuou fazendo o que estava fazendo, continuou batizando, continuou desfrutando do ambiente, porque quem tem certeza de quem é,
não se abala com o que o seu próximo é. Eu tenho certeza da minha vocação. Acabei de falar sobre comparação. Quem tem certeza de quem é, não se abala com quem o próximo é. João Batista está pregando e de repente Jesus chega. E nesse momento, João faz questão de anunciar a chegada dele para quem quisesse ouvir. Eis aí o Cordeiro de Deus. Olha quem está chegando. Ele é superior a mim. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque quem tem certeza da sua identidade não se importa de dividir o mesmo ambiente com alguém maior ou de maior relevância. O céu está dizendo: se eu entrar numa igreja e os maiores pregadores estiverem, eu não vou mudar quem eu sou. Se eu entrar numa igreja para cantar e as maiores cantoras do país estiverem, eu não vou mudar quem eu sou. Vou. Quem tem certeza da sua identidade não se importa de dividir o ambiente com alguém maior ou de maior relevância. A diferença é quem eu estou carregando. Se eu carrego a presença, eu não tenho que me diminuir. Essa transição entre João Batista e Jesus teve muita diferença para a de Moisés e Josué, e eu quero pontuá-las para a gente encerrar. Enquanto Josué está à beira do Jordão cheio de dúvidas, Jesus está dentro do Jordão cheio de certezas. Vou repetir. Josué está à beira do Jordão cheio de dúvidas. A mente dele travou. Jesus está dentro, cheio de certezas. Porque quem está em dúvida não atravessa dificuldades, mas quem tem certeza da promessa mergulha sem medo. Ai, ai, ai. Sabe o que o céu está dizendo? Tem certeza da promessa? Só vai. Tem certeza da promessa? Mergulha. Tem certeza da promessa? Abre a agenda, vai pregar. Tem certeza da promessa? Abre a agenda, vai cantar. Continua sendo adoradora, mas mergulha no Jordão nessa manhã. Mergulha, 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 Yasmin. Mergulha, Yasmin, mergulha, Noemi. Mergulha, meninas, mergulha. É algo novo. Deus confirmou? Mergulha. Se Deus confirmou, mergulha. Olhe para mim, eu sou testemunho vivo disso. Deus já tem falado comigo há anos sobre esta igreja e sobre eu viver integralmente em pró do reino. Enquanto eu estava com o pé lá e cá, ó, reino, correndo para o trabalho, reino, correndo para o trabalho, parece que tudo travou na minha vida. Nem o reino fluía, nem o trabalho fluía. Aí vinha um monte de profeta aqui e eu ouvia os profetas, mas falava não. Teve uma vez que o profeta subiu aqui, pastor Bruno Guimarães, falou assim: filho, seu aplicativo não está tocando, né? Eu era Uber. Aí já comecei a chorar, porque havia muitos dias que eu estava na rua e o aplicativo não tocava. Quando tocava era coisa de 5 contos. Aí não, né? Aí não dá, né? Né, Lucas? E aí o profeta falou assim: foi eu que fiz o aplicativo não tocar. Porque hoje eu desci para dizer: enquanto você vai para o mar pescar o peixe, eu te dou pão. Se Deus falou, mergulha. Quando eu soltei as rédeas, as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. E Deus está trabalhando nessa causa. Jesus estava dentro do Jordão e sabia a sua identidade de filho. E Deus desceu apenas para confirmar, dizendo: este é meu filho. Vou falar de novo. Jesus estava dentro do Jordão, tinha certeza da sua identidade. E Deus falou só para confirmar, só para dizer: esse que mergulhou é meu filho, a qual eu tenho prazer. E olhe para mim. Eu vou perguntar de novo para a gente adorar Jesus. Dá um microfone para Noemi ali. Vai ficar parado ou vai mergulhar? Vai ficar fora do Jordão ou vai mergulhar no Jordão?
vai atravessar esse Jordão e acessar o novo de Deus, ou vai ficar parado e parada? Vai viver o novo em 2026, ou vai ficar estacionada, lamentando pelo que passou? Olhe para mim, igreja. Deixa a Noemi quietinha lá. Vai cantar ali porque ela está com a perninha machucada. Tem gente que estaciona no passado e não vive o presente e perde a perspectiva de futuro. Está na hora de se movimentar. Esse ano de 2026 é o ano da tua vitória. 3 glória. Acho que só 3 pessoas querem vitória. Quando eu vou voltar a bater na igreja, porque quando eu prego uma mensagem de repreensão, todo mundo dá glória. Estou falando que vai ter vitória, povo. Glória. Ó, vida. Ô, gente, pelo amor de Deus. Raramente eu prego uma mensagem como essa. Eu só prego o que Deus manda. Vocês me conhecem. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Eu estou profetizando sobre a tua casa. Eu estou profetizando sobre os teus projetos. O Jordão vai se abrir. Você vai passar e vai cantar o hino da vitória. Pega essa palavra, pelo amor de Deus. Canta, Noemi. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênção já trouxe. Escutai, escape-me. O inimigo tenta laços, embaraços pra te vergonhar, mas não vai, não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está contigo o braço forte do Senhor. Levante as duas mãos, levante as duas mãos pro céu. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira e faz o longe, o Deus que derruba as muralhas, faz história. É o mesmo que brada do ar. Tem caminho aberto. Não temas, Tem sou caminho contigo. aberto. Tem caminho aberto pra você. Eu já dei um caminho aberto pelas águas. Vai mover muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuva de bênção. 2026 traz escape. Segura um pouquinho, Noemi. Olhe pra mim. Para o ciclo de Moisés se encerrar, ele teve que morrer. Mas para o ciclo de João Batista se encerrar, ele teve que reconhecer a superioridade de Jesus. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quer viver novos ciclos? Reconheça a superioridade daquele que te chamou. Vamos, Noemi.
de vida, 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 sopra a vida, sopra a vida, sopra a vida, sopra a vida. Ele é Deus de paz, Ele é Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar mais, vai mudar. Olha aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz a nuvem descer e ela vai cheia. E se Ele sopra, sopra, Ele sempre resolve sem ter união. Venha o homem de Deus, o seu braço é capaz. Olhe pra cá. Até a primeira pessoa que entregar sua vida para Jesus hoje. Você precisa decidir. Decisões decidem destinos. A etimologia da palavra decidir é cisão, cortar. E para você viver o novo, precisa cortar o antigo. Precisa deixar o antigo. Moisés precisa morrer para você viver o novo de Deus. Cadê você? Não vou demorar muito. Não vou me estender. Alguém quer retornar aos caminhos do Senhor, porventura está afastado. Deus falou contigo. Deus está dizendo para nós: passa este Jordão para viver o novo de Deus do outro lado. O Jordão precisa abrir. Houve uma cisão no Jordão. O Jordão teve que abrir. Cisão. Cortado no meio. Tem alguém? Se não tem, que Deus em Cristo te abençoe. Aplauda bem forte ao Senhor. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Isso. Fecha esse ano com chave de ouro. Abre a boca. Dá glória. Jesus está na casa. 2025 passou praticamente, mas está chegando o ano da sua vitória. A tumba vazia, vazia, vazia. O céu te dá glória, proclama a glória. Foi ressuscitar e se Levanta a mão no terceiro andar. Joga a mão pra cima. Aplauda mais uma vez a Jesus. Glória.
convida não. Inimigos do fim. Vai, Biel! Minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu não tô conseguindo nem a primeira, quanto mais a segunda, terceira. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de encerrarmos o culto, eu quero chamar aqui o irmão César. Ele vai apresentar o netinho dele. Cadê a galera que vai apresentar? A orar pelo netinho? Cadê o netinho? Tá aí? Vem pra cá, vamos orar pelo netinho dele. Ah, depois será apresentado, tá? Cadê o netinho? Já tá na faculdade, foi embora. Que coisa linda. Vem aqui, pode vir aqui do meu lado. Pastora, você consegue segurá-lo? Que eu não estou podendo. Sou desastrado. Isso, passa um arco. Neném. Qual o nome? O nome dele é Ravi. Oh. Vamos orar pelo Ravi. Neném. Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor, nós apresentamos a vida do Ravi. O Senhor o trouxe para que haja uma transição, uma mudança na vida dos pais, na vida da família. Ele é um presente muito esperado. E o Senhor o trouxe, Deus, para trazer alegria. Que ele possa crescer na graça, em estatura, no conhecimento. E que os pais possam caminhar nos teus caminhos. Porque onde os pais pisarem, o Ravi vai pisar. Que o Senhor os abençoe, dando saúde, prosperando, para que eles tenham condições de sustentar, dar o melhor para a vida do Ravi, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Irmãos, esse foi o último culto do amor pelas vidas nesse ano. Isso. Mas dia 4 de janeiro teremos janeiro profético. Glória. Eu quero agradecer a todos, sem exceção, desta amada igreja. Tá disponível? O calendário 2026 já está disponível. Pode haver algumas alterações no decorrer, mas está disponível. Estou até fotografando ali. Então vai estar lá, você olha quando vai ser congresso, enfim. Tá? Lembrando que em outubro, dia 24, já está fechado o encontro de mulheres. Vai ser em um lugar chamado Mansão das Artes. Ó, subiu, hein, nona? Subiu, hein? O nível foi lá em cima. Haja coração. Esse ano nós vamos ter encontro com Deus. E encontro de homens. Aú! Vai ser forte. Olha lá o Flávio lá. Aú! Vai ser bem. Tem muita novidade.
E vamos aproveitar essas 2 semanas de recesso. Não desviem. Cuidado com o final do ano. Cuidado com a cervejinha, com a sem álcool. Fica crente, irmão. Fica crente. Tem crente aí que vai voltar só depois do carnaval, né? Vigia. Tá amarrado. Mas agora falando bem sério. Irmãos, não é porque não teremos culto nessas 2 semanas. São 3 cultos, na verdade, se você contar. Que você não continua tendo intimidade com Deus, tá? Porque existe tempo com Deus e tempo para Deus. Tempo com Deus é na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós formos. Então, eu desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero ano de 2026. Que essa palavra que foi pregada hoje já comece a se cumprir a partir de agora na vida de vocês. Que vocês possam viver o melhor ano da vida de vocês. Amém? Vamos orar, lembrando que nós retornaremos dia 4, um domingo, às 10 da manhã, tá bom? Então, aproveite essas 2 semanas, convide pessoas para esse culto, convide pessoas para estar em janeiro conosco. Você que não tem lugar para congregar, você será muito bem-vindo aqui. A avó já veio para cá, né, vó? A avó é nossa. Ahá, uhul. A vovó é nossa. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Pai, te louvamos, exaltamos ao teu nome. Te agradecemos por este ano maravilhoso que nós ainda estamos vivendo e cremos que até o dia 31 viveremos grandes promessas. E eu profetizo sobre esta igreja, Senhor, que nesse intervalo de 2 semanas também teremos grandes testemunhos a serem contados. Leve a tua igreja em paz para os seus destinos, guardando e os livrando no teu nome. Amém. Coloque a mão na região do seu coração, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam no amém da Kelly. Vão em paz.